Muito boa tarde a todos. Boa tarde, já me conseguem ouvir, correto? Boa tarde também a quem nos está a acompanhar através do direto nas redes sociais. Portanto, hoje também vamos estar em direto para as redes sociais. Ok? Portanto, muito boa tarde a todos. Aguardem só um bocadinho que vamos, entretanto, iniciar. Ok? E desde já agradeço a vossa presença aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todos preparados? Como disse, boa tarde também a quem nos está a acompanhar através do direto das redes sociais, do YouTube, ok? Portanto, tenho acesso também no grupo do WhatsApp, tenho através do Facebook ou do Instagram, tenho acesso também em direto, portanto, agradeço desde já a presença de todos, ok? Vamos dar então só mais 3 minutos e iniciamos às 18h40, ok? Portanto, deixem-se estar por aí, quem está aí como convidado, para também nos conhecermos o nosso modo de trabalho e a maneira como é o decorrer de uma aula. Informar que depois também tem lá vídeos para consultarem, vídeos de outras aulas, vídeos como podem aceder à plataforma, onde podem fazer testes, como é que podem fazer o registro, ok? Isso, o objetivo é mesmo tirarem a carta, acreditem, é connosco. Já agora, e aproveitando que estamos aqui e estamos a dar tempo também para iniciar a aula, os meninos que estão em informação, certo? Que vai ser a vossa, vai ser a penúltima aula deles, ok? Portanto, terminam o curso, terminam esta formação do módulo comum na quinta-feira, faltando depois as avaliações. Como é que está a correr? Já agora, os meninos que estão em informação. Algum de vocês quer falar? Os meninos que estão em informação. Joana, Marta. Joaninha, queres falar? Ou já estás cansada de falar comigo? Já agora, se não quiserem falar, deem a vossa opinião aí no chat, ok? Temos mais 1 minuto e meio. Mas em termos de estudo, das aulas, isso também agora é bem com a prática, não é? Começarem a praticar mais, agora a fazerem, já têm a formação, agora começam a fazerem mais testes, obviamente, não é? E subir esses índices de perguntas e respostas, não é? De número de perguntas que viram na plataforma, etc. Queres falar então, Joana? Podes falar, tens o micro ativo? Já ativei. É só tu ativares. Já ativei o teu micro. Agora tens que ser tu a ativar em cima. Em cima, onde tens o micro mesmo. Onde te aparece aqui o micro em cima? Carregas tu. Se ele estiver ativo... Está-me a ouvir? Agora. Já me ouvem? Olha, pronto, já arranjei uma substituta. Já pode ficar a Joana, já posso ir embora. Vocês ouvirem, conseguem ouvir, certo? Ouviram a Joana? Ouviram a Joana, certo? Joana, fala lá. Boa tarde. Okay, podem responder aí no chat à Joana. Ok, ótimo então. Joana, então diz lá, conta lá a tua experiência até agora. Vamos lá, para também não nos atrasarmos muito, já estamos no horário de começar a aula, mas diz lá, se estás a gostar das aulas, se não estás, se o professor é chato, se não é. Não, é assim, eu não estou a tirar propriamente a carta aos 18 anos, não é? Já estou a tirar um bocadinho tarde, mas sim, até estou a gostar. Já tinhas tentado tirar antes? Não. E sinceramente eu estou a começar a ficar um bocado nervosa porque eu tenho medo de andar de carro. Isso agora vem com o tempo, não é? Pois. Pronto. Mas o importante
repara, para tu sentires menos medo, é sentir-se já preparado em termos teóricos. Isso é o essencial. E depois... Sim, em termos teóricos, eu acho que estou bem. Eu acho que a minha média está um bocado baixa também, porque o meu tempo é um bocado limitado e então, quando eu fazia as avaliações, eu não me apercebia que tinha os testes ao lado para fazer antes. Isso o instrutor nunca te falou nisso, pois não? Pois, e olha, esqueça. É melhor eu esquecer e não dizer nada mesmo. É que você tem lá poucos testes para fazer, não haja dúvida. Pois é, eu sei. Pois tem lá Então eu estava só a fazer a avaliação. Exato. Ou seja, fazendo a avaliação, a média não aumenta assim tanto, não é? Exatamente. Fazer teste. Pronto. Agora também vocês agora têm a oportunidade, boa tarde, Rafael, vocês agora também têm a oportunidade de, obviamente, enquanto há este processo que desenrola de pedido de exame, etc., de falarem com o vosso gestor, têm sempre, né, até ao exame, de fazerem testes, de continuarem a estudar através da plataforma. Eu tenho feito os testes das aulas, depois faço a avaliação e então depois faço testes gerais. Okay. Que é para não ficar com a matéria de trás assim um bocado esquecida, né? Ok, muito bem. Pronto, para não perdermos mais tempo e vamos então iniciar a aula. Ok? E obrigado. Obrigada. Está bem? Obrigada, Joana. Ok. Muito bem. Vamos então iniciar. Desde já, mais uma vez, agradecer também a quem nos está a acompanhar através das redes sociais e meninos que estão em formação, certo? Preparem-se, esta é a vossa penúltima aula, portanto, como eu disse, na quinta-feira já termina o vosso curso, ok? Estamos então no módulo 16, que é a nossa 20ª aula, ok? Contando os dois módulos, o primeiro módulo MSR e agora o módulo comum, ok? Estamos na unidade 4 e 5, sendo que a unidade 4, que foi esta parte que nós já falámos na aula de ontem, portanto, estes objetivos que estão aqui em cima já foram dados na aula de ontem, portanto, deu para adiantar, e hoje, então, os objetivos da aula são estes, que é desde a classificação das vias, que não vai ser nada de muito... de novidade para vocês, ok? Vocês vão ver que há muita coisa que vai ser repetida de tudo que nós já vimos a falar ao longo dos outros módulos, ok? Depois, a diferença da condução urbana e da não urbana, ou seja, dentro de uma localidade urbana, não urbana, fora de uma localidade. Depois, a condução em autoestrada, as características, ok? O que é que provoca, se é fadiga, se é monotonia, ok? Depois, a condução sobre condições ambientais adversas, conduzir com chuva, conduzir com neve, com gelo, com vento, ok? A condução noturna, obviamente vai ser diferente ou é diferente a maneira como nós devemos de conduzir durante o dia e durante a noite será diferente. E depois a parte do encandeamento, que é quando nós estamos na aurora e no crepúsculo, nascer e pôr do sol, como o sol está mais baixo, muitas vezes provoca encandeamento, ok? Como é que nós devemos de proceder nessa situação e também na situação de quando o outro condutor utiliza indevidamente as luzes máximas e nos provoca encandeamento, porque o encandeamento é perda momentânea da visão quando iluminados por uma luz que pode ser a luz do sol, como pode ser a luz, então, de outros veículos. E está, então, aqui os objetivos desta aula. E vamos começar, então, e passamos aqui para o vídeo, ok? Com a primeira parte, e antes de passarmos para a parte das definições, basicamente, deixem-me só tirar o som que eu esqueci, ok? Se continuarem a ouvir o som do vídeo, têm que carregar sobre o próprio vídeo, ok? Para deixarem, só precisam de me ouvir a mim, ou só têm de me ouvir a mim, ok? E esta primeira parte, como eu disse, não é nada de novidade, nós já fomos ao longo das aulas falando em IPs, falando em ICs, falando na autoestrada, falando em estradas nacionais, ok? Muito quando demos até a cor da sinalização, ou seja, eu fui-vos dando dicas para
se vos sair uma pergunta eventual de qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via, vocês perceberem se estão a circular dentro ou fora de uma localidade, se estão a circular numa estrada nacional, se estão a circular num itinerário principal, IP, certo? Se vocês estão a circular num itinerário complementar, um IC, se estão a circular numa via reservada a automóveis e motociclos ou se estão a circular numa autoestrada. E uma das dicas que nós demos foi o quê? A cor da sinalização, em que nós dissemos o IP, a cor da sinalização predominante é o verde e as letras a branco, que é o caso até que vocês têm aí na imagem, penso que já estão a ver a imagem que tem aí esse caminhãozinho. Depois temos a autoestrada em que a predominância da cor da sinalização é o azul. Se for uma estrada nacional ou se for um itinerário complementar, um IC, a sinalização é branca e as letras são pretas. Ok? Portanto, isto basicamente é o principal. Também é importante nós percebermos que o que é que faz parte destas vias, o que é que faz parte da rede nacional fundamental, que basicamente a rede nacional fundamental são aquelas vias que são utilizadas para as ligações entre os centros urbanos. O que é os centros urbanos? Os centros das cidades, ok? E depois temos a rede nacional complementar. E aí já funciona, já é mais de que assegura uma ligação entre a rede nacional fundamental, ou seja, entre a parte, por exemplo, o que faz parte da rede nacional fundamental, por exemplo, são os IPs, os itinerários principais, ok? E um IC, que faz parte da rede nacional complementar, basicamente liga um IP, ok? À parte dos portos, dos aeroportos, dos centros das cidades, ok? Portanto, isto é só para vocês perceberem mais ou menos o que é que se chama rede nacional fundamental, que é então os itinerários principais, ok? A rede complementar é os ICs, é as estradas nacionais, ok? Que asseguram a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos. Depois as autoestradas e autoestradas pode integrar tanto uma como outra, ou seja, as autoestradas tanto fazem parte da rede nacional fundamental como da rede nacional complementar. Ok? Pronto, e depois ainda temos as estradas regionais, ou que são as estradas municipais, certo? Que é muitas vezes só dentro das cidades ou para ligarmos aldeias, ok? Que acontecem muito mais assim para a parte do interior. Ok? Isto era a primeira parte. A segunda parte, que também não vai ser nada de novidade, tem a ver com, vamos basicamente dizer as definições. O que é via pública, o que é via de trânsito, o que é faixa de rodagem, o que é o passeio, o que é berma, o que é uma autoestrada, o que é uma via reservada de automóveis e motociclos. Ok? Portanto, basicamente é as definições. Ok? Definições que também ao longo das aulas que nós fomos falando, já, inclusive logo nas primeiras aulas, eu desenhei, por exemplo, uma via pública, certo? E vocês próprios começaram a identificar, olha, aquilo é berma ou passeio, aquilo é faixa de rodagem, aquilo é via de trânsito, ok? E ainda se lembram, por exemplo, a via. O que é via? Que vocês normalmente gostam de dizer uma só palavra. Como é que vocês normalmente definem a via numa só palavra? Meninos, informação. Não me deixem ficar mal. Numa só palavra, como é que vocês definem via? Lembram-se qual era o número da via? Que era, vocês diziam que era o quê? A via é constituída por quê? Quem é que circula na via? Bora, vamos lá responder aí no chat, por favor. Alô, alô? Responder. Senão vai tudo para a primeira aula outra vez. Tudo castigo. Deixa-me tirar o som a isto. Tudo castigo. Nada? A via. O que é via? Vamos lá, vou buscar aqui. Senão vou-vos dar uma coça a todos. Isto é assim, meninos. Preparem-se. Deixa-me sair aqui.
Só procurar aqui. Acho que é isto. Está a carregar só um bocadinho. Ok, muito bem. Por exemplo, nisto, lembram-se disto? O que é via? Qual é o número? Qual é o número que é via? Vamos lá fazer isto outra vez. O 3 é a guia, certo? Mas não foi essa a pergunta. Muito bem, o 3 é a guia, que é aquela linha branca, que nós dizemos aqui, pode ser pisada e transposta. Não é uma linha contínua, é uma guia, pode ser pisada. O 1, muito bem, é berma ou passeio, certo? Berma ou passeio, muito bem. Mais. Rafaela, o 4 não é via. O 4 é a via de trânsito. E isto aqui é muito importante vocês saberem isto. Porque quando eles falam em via de trânsito, e isto sai, é a definição de via de trânsito, vai estar ali nas definições que nós vamos ver ali no vídeo. A via de trânsito é uma única fila. Ou seja, esta, muito bem que alguém disse, o 5 é faixa de rodagem. A faixa de rodagem é o que vai de uma guia à outra guia. Esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Portanto, quando eles falam em via de trânsito, é só uma única fila. A via, quando eles falam em via ou via pública, é tudo. É esta a palavra que vocês gostam. Vocês dizem, é tudo. É a faixa de rodagem, mais a berma e o passeio. Por isso é que diz lá, e se vocês repararem aqui na definição... Esperem aí. Vocês repararem aqui na definição, o que é que diz aqui em relação à via? Afeta ao trânsito público. Ou seja, a via pública é um espaço que permite a livre circulação de tudo. Dos veículos, de pessoas e de animais. Os veículos, regra geral, pela faixa de rodagem, certo? E as pessoas pela berma ou pelo passeio. Por isso é que vocês normalmente dizem via pública e é tudo. Isto não é para esquecer. Eixo da faixa de rodagem. Faixa de rodagem. Não existem duas faixas de rodagem. Vocês às vezes têm aquela coisa de dizer a faixa da direita, a faixa da esquerda. Não. É via de trânsito da direita, via de trânsito da esquerda. A faixa é só uma. No caso da autoestrada temos duas faixas de rodagem. Temos. Porque existe uma separação física. Existe a faixa de rodagem que pode ter 2, 3, 4, 5 vias de trânsito no nosso sentido. Existe outra faixa de rodagem no outro lado. Mas quando se fala em vias de trânsito, estamos a falar naquelas filas. Em uma única fila. Via de trânsito, uma fila de trânsito. Vamos manter-nos... O examinador ou o instrutor vira-se para vocês e diz assim, vamos nos manter nesta via de trânsito. Quer dizer que vocês não podem sair daquela fila. Certo? É isto que vocês têm que saber. E não é para passar na teoria, que eu já falei. Várias vezes. É para sempre. Ok? Portanto, via pública afeta ao trânsito público. Permite a livre circulação de veículos, de pessoas e de animais. Como vocês gostam de dizer, é tudo. Ok, é tudo. Faixa de rodagem, mais berma e passeio. É verdade, é tudo. Ok? Depois, via equiparada à via pública. É, por exemplo, aquelas vias de acesso aos supermercados, de acesso aos parques de estacionamento, em que o domínio, regra geral, é privado, ok? Mas é aberto ao trânsito público. Existem as mesmas regras a cumprir, porque não pensem que num parque, num supermercado, naquelas vias de acesso e naquelas, mesmo no próprio parque, não existem leis a cumprir. Existem, vocês têm que cumprir aquelas setinhas que têm lá, as setinhas de seleção que lá têm. E a polícia pode entrar lá dentro e multar. Ok? Agora, é equiparada à via pública porque é, regra geral, de domínio privado.
A responsabilidade é do supermercado, ou do shopping, ou etc. Ok? Daquela concessionária, no caso dos parques, por exemplo, das autoestradas, correto? Mas é aberta ao trânsito público. Depois, via reservada a automóveis e motociclos. É uma via equiparada à autoestrada, onde vigoram as normas da autoestrada, em que uma das grandes diferenças e das poucas diferenças que existem entre a autoestrada e a via reservada é que na via reservada a velocidade máxima é 100, na autoestrada é 120, e nas vias reservadas automóveis e motociclos não têm velocidade mínima. De resto, e nós já vimos numa aula, certo? Em que todo o resto, que é grave numa, é grave noutro, o que é muito grave numa, é muito grave noutro, portanto, é idêntico à autoestrada. Ok? Caminho é uma via pública especialmente destinada ao trânsito local, ou seja, dentro daquelas aldeias, digamos, em zonas rurais. Então chama-se um caminho. Ok? Isso também é algo que vocês conhecem. Depois, lá está, via de trânsito. Zona longitudinal da faixa de rodagem, portanto, pertence à faixa de rodagem, ok? Destinada à circulação, reparem, de uma única fila de veículos. Via de trânsito, uma única fila. É aquilo que está ali desenhado naquela coisa vermelha. Então, neste caso, esta via de trânsito tinha, desculpem, esta faixa de rodagem, ok? Só um bocadinho. Peço imensa desculpa. Portanto, não se esqueçam, via de trânsito, uma única fila de trânsito. Faixa de rodagem, parte da via pública, certo? Especialmente destinada ao trânsito de veículos. E depois essa faixa de rodagem pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vias de trânsito, pode ter 2 num sentido, uma em sentido contrário, pode ter 2 vias de trânsito num sentido e 2 em sentido contrário, blá, 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 blá. Ok? Depois, eixo da faixa de rodagem. É a linha longitudinal, materializada ou não. Neste caso, aqui o eixo é representado por uma linha contínua. Ok? Certo? Portanto, de um lado é um sentido, do outro lado é outro sentido. É o sentido contrário. Para haver eixo, tem que haver 2 sentidos. Portanto, tem que haver sempre qualquer coisa do tipo. Eu aqui até posso ler uma para lá, outra para cá. E o eixo é aqui. Imaginem que temos algo assim. 2 vias de trânsito para lá e uma para cá. O que é o eixo? O que é que representa o eixo? Aqui o eixo é isto. Na imagem da direita, o que é o eixo? É a linha, é isto, a linha descontínua ou é a linha contínua? Isto é para vocês não meterem na cabeça que é o meio. Não é o meio. Exatamente. É a linha que divide um sentido do outro sentido. Que há muitas vezes, que acontece muitas vezes, eu agora enganei-me, muitas vezes é o quê? Tem assim uma coisa de cimento ou de que tem aqui erva ou árvores. Certo? E que depois aqui pode ter, por exemplo, 2 vias de trânsito, certo? E depois tinha aqui uma abertura, por exemplo, e a gente se quiser inverter ou mudar de direção à esquerda, podemos fazê-lo. Só se tiver proibições. Ok? Joana, não percebi. Onde não existe eixo, se for no mesmo sentido, se tiver espaço, não é? Para não existir eixo, temos uma situação, por exemplo, aqui não existe eixo. Porquê? Porque ambas as vias de trânsito estão no mesmo sentido. Claro que podes ultrapassar, tens espaço para ultrapassar para aqui. Certo? E às vezes nem tem linha, nem tem nada. Às vezes é de paralelos e nem linhas tem. E vocês têm que imaginar, ok, tem 2 sentidos, têm que imaginar mais ou menos um meio. Ok? Joana, está entendido? Tem que ter eixos. Não pode não estar materializado, pode não estar desenhado. Se não tem lá a linha contínua, é como se tiver espaço, podes ultrapassar. Se é isto que... Se não ter eixo, repara, não tem eixo materializado, mas tem um eixo na mesma. É um eixo imaginário. A partir do momento que existe 2 sentidos, tem que ter um eixo.
Pode não ter linha contínua, nem linha descontínua, nem ter nada. Mas está lá o eixo. Vocês têm que, nesse caso, que era o que eu estava a dizer, vocês têm que imaginar o eixo na vossa cabeça. Ou seja, ver mais ou menos um meio. E, basicamente, se houver espaço, não tem lá a linha contínua, vocês podem ultrapassar. Ok? Está percebido agora, Joana? Penso que é isto que tu querias onde querias chegar. Correto? Sim, pode, lá está, porque aqui diz... Repara, aqui diz materializado ou não. O que é que eles querem dizer materializado ou não? Pode ou não ter linha, como pode não ter marcação nenhuma, como pode ter algo mais físico. Ok? Pronto. Depois, passeio. Superfície da via pública, geralmente mais sobrelevada. Portanto, regra geral, a diferença entre a berma e o passeio é que o passeio tem aquele desnível, ok? Tem aquela sobrelevação e é uma parte da via pública referente para a circulação, regra geral dos peões. Depois temos a via de sentido reversível, que é aquela via que nós falámos várias vezes, que nós demos nas marcas rodoviárias, que são estas que estão aqui no chão, que vocês estão a ver aí, certo? Demos na sinalização luminosa, portanto, as marcas rodoviárias, como vocês estão a ver, são essas, ok? Exatamente. Depois temos a parte da sinalização luminosa em cima, e que é então uma via em que pode haver, ou que é preparada para haver alternância na circulação. Ou seja, tanto pode estar aberta num sentido, como aberta em sentido contrário, como até fechada em ambos os sentidos. E por isso é que tem a sinalização luminosa em cima, a dizer-nos que a setinha verde, ok, está aberta no nosso sentido, obviamente está fechada em sentido contrário. Isto tem a ver com a intensidade de trânsito. Ou seja, dependendo dessa tal intensidade, pode estar aberta num sentido, porque há um maior fluxo de trânsito nesse sentido, então eles abrem essa via de trânsito, ou essas vias de trânsito, nesse sentido, e põem menos vias de trânsito em sentido contrário, ok? Lembram-se de uma das situações em que uma condicionante, se circulássemos numa via de sentido reversível? Todo veículo circula numa via de sentido reversível, o que é que ele tem que ter? O que é que ele tem que ter? Olhem para o carro. Olhem para lá para o carro. Exatamente. Tem que circular com as luzes médias. É um dos locais, tipo como os túneis, em que nós, circulando numa via de sentido reversível, temos que circular com as luzes de cruzamento ou os médios ligados. Via de aceleração. A via de aceleração é uma via que resulta do alargamento da faixa de rodagem. Surge uma via de trânsito, regra geral à direita, certo? Para quê? Para que, no caso de ser aceleração, é para nós aumentarmos a nossa velocidade, para quando fazemos este movimento que vocês viram, de passar da via de aceleração para as vias mais rápidas, digamos, já estejamos com uma certa velocidade para não perturbarmos os veículos que já estejam a circular nessa via. Portanto, uma via de aceleração. Via que resulta do alargamento da faixa de rodagem, que serve para nós acelerarmos. Neste caso, a via de abrandamento, ok? É uma via para nós fazermos a redução da nossa velocidade, ok? Fora da corrente principal. Ou seja, para não perturbarmos os carros que queiram ir em frente, a gente passa primeiro para a via de abrandamento, se quisermos, obviamente, sair naquela saída, e depois, sim, começamos a reduzir a nossa velocidade. Depois, a berma, superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos, porque é normalmente para os peões, certo? E que ladeia a faixa de rodagem, portanto, aquela parte ali de lado, né? Deixem-me puxar um bocadinho para trás, foi muito rápido, ok? Pronto, aquela parte ali que neste caso a berma é terra, ok? Que lá tem, certo? Portanto, é para fora da faixa de rodagem. Depois temos um corredor de circulação. Exatamente. O corredor de circulação é uma via de trânsito afeta a um determinado tipo de veículo. Normalmente o que se utiliza mais é o transporte público, é o bus, né? Como vocês estão a ver ali. Portanto, aquilo ali, temos várias vias de trânsito. Uma delas afeta a um determinado tipo de veículos. Normalmente, e o mais conhecido é o do transportes públicos, certo? Já falámos quais os veículos que lá podem circular. Os veículos, nós também já falámos nós nas situações em que nós podemos lá circular. Isto é tudo importante,
ok? Portanto, é então um corredor de circulação, ok? Depois, as pistas especiais que podem ser para velocípedes, para cavaleiros, para gado em manada, certo? Portanto, já falámos também destas situações. São, então, vias públicas ou apenas uma via de trânsito afeta um determinado tipo de utentes, ok? Portanto, tem que ter lá a sinalização. Depois, olha, esta pista é para velocípedes, que é o caso da imagem, mas pode ser para peões, pode ser comum aos dois, pode ser ter para os dois, certo? Nós vimos, inclusive, os sinais que respondia a pista especial para peões e velocípedes, correto? Pode ser para animais e pode ser para cavaleiros, etc, etc, etc. Ok? Depois, cruzamento é a junção de vias públicas ao mesmo nível, portanto faz cruz. Acho que toda a gente sabe o que é um cruzamento, que é o que temos na imagem. Portanto, isto é só o tema das definições. Como eu disse, a maior parte das coisas nós já tínhamos falado em relação. Depois temos um entroncamento, em que já é a junção ou bifurcação. Alguém sabem o que é uma bifurcação? Sabem o que é uma bifurcação? Tipo isto. Ok? Bifurcação. Depois temos o entroncamento, que é aquilo que nós estamos a falar ali. Pode ser assim. Que pode ser assim. Certo? Que pode ser assim. Ok? Então, acho que toda a gente sabe o que é também, nesta altura do campeonato, o que é um entroncamento. Rotunda, praça formada por cruzamento ou entroncamento onde o trânsito se processa em sentido giratório. Não se esqueçam que tem que ser sinalizada como tal, ou seja, tem que ter o sinal de rotunda, como vocês estão a ver aí, ou à entrada tem que ter o sinal de cedência de passagem, que é triangular vermelho, com as setinhas pretas lá dentro a dizer rotunda, para ser rotunda, porque se não tiver sinalização referente a uma rotunda, é uma praça. Ok? Para ser rotunda, tem que ter sinalização. Ok? E então, já sabem, sendo rotunda, todo veículo que entra tem o dever de ceder a passagem a todos os que já estejam lá a circular. E daí, ser rotunda. Ok? Não precisa ter outro tipo de sinalização. Basta ter o sinal de rotunda. Ok? Parque de estacionamento. Local exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos, que depois, por indicação, pode ter painéis adicionais a dizer para que tipo de veículos, se é para os ligeiros só, se é só para os pesados, se é só para os de mercadorias. Zona de estacionamento, portanto é uma zona ou local da via pública especialmente destinado ao estacionamento de veículos. Localidade, que é uma zona com edificações cujos limites estão assinalados. Portanto, neste caso temos aqui, estamos a entrar na localidade de João Bragal, não é? E depois, quando tiver o risco vermelho, é a saída. Este tipo de sinais também já vimos. Então, perceberem que a partir dali vão entrar num meio rodoviário diferente, não é? Com características diferentes, que têm que adaptar de maneira diferente a vossa condução. Depois, um ilhéu direcional, que é aquilo que vocês estão a ver ali com como é que chama esta marca rodoviária? Exatamente, são as raias, muito bem. Portanto, o ilhéu direcional, que normalmente tem aquelas raias, que é uma zona onde nós não podemos... Desculpem. Onde nós não podemos imobilizar o nosso veículo nem passar sobre as mesmas. Portanto, que chama-se ilhéu direcional porque pressupõe mesmo um veículo vai para um lado e tem que seguir aquele sentido, o outro veículo vai para o outro lado e tem que seguir um sentido diferente. Então não pode fazer, obviamente, o que o automóvel vermelho está a fazer. Ok? Ok. Passagem de nível é um local onde existe uma interseção de uma via pública com um ramal ferroviário. Ok? Acho que toda a gente sabe também o que é uma passagem de nível. Atenção a esta,
que é nova, muito importante. Zona de coexistência. É uma zona onde coexistem, circulam ao mesmo tempo veículos, pessoas, onde as pessoas têm prioridade, onde inclusive podem fazer joguinhos, podem jogar futebol, etc., como vocês estão a ver ali na imagem, ok? E muito importante, é, que é uma das perguntas que tem muitas vezes, a velocidade máxima para todos os veículos está limitada aos 20 km por hora. Nenhum veículo pode ultrapassar os 20 km por hora numa zona de coexistência. Ok? Certo? Zona de coexistência. Zona onde coexistem ao mesmo tempo, ou seja, circulam, estão presentes ao mesmo tempo, partilham o mesmo ambiente rodoviário, inclusive na faixa de rodagem, ok? E onde os peões têm prioridade, ok? Partilham então com automóveis. Muito importante. Velocidade máxima limitada em 20 km por hora. Ok? Ok, muito bem. Pronto. Depois está a parte das definições. Alguma dúvida em relação às definições? Não? Primeira palavra-chave, número 91. Primeira palavra-chave, número 91. 91. Ok. Passamos então para a matéria seguinte. Ok? E a parte seguinte tem a ver com a importância, ok? Tem a ver com a importância que é nós percebermos que temos que adaptar a nossa condução, ok? Dependendo do que nós temos à nossa frente, ok? Como eu costumo a dizer muitas vezes, nós temos que andar onde temos que andar, nós temos que moderar a velocidade onde temos que moderar a velocidade. E cabe ao condutor, certo? Esta função de conseguir perceber se pode andar mais um bocadinho dentro dos limites, mas vocês vão perceber, ou têm que perceber, que dentro dos limites existe um limite máximo, por exemplo, dentro de uma localidade de 50, não quer dizer que nós tenhamos que andar sempre a 50. Isto depois vamos àquela parte da matéria que nós damos excesso de velocidade e velocidade excessiva. E da diferença, excesso de velocidade quando ultrapassamos o limite, velocidade excessiva é quando nós não moderamos a nossa velocidade, quando nós não adaptamos a nossa velocidade às condições da via, do meio ambiente, de circulação, de tudo que nós temos que temos à nossa frente. Okay? Isto é muito importante vocês perceberem e terem que recolher este tipo de informação no sentido de perceber, ok, eu aqui a velocidade máxima é 50, mas tenho passadeiras, tenho uma interseção, ok, tenho um peão a aproximar-se, tenho um sinal de perigo, ok, eu se calhar tenho que ir a 30. Não posso, há situações dentro de uma localidade em que eu posso ir aos 50 e que devo ir nos 50, porque também não posso embaraçar o trânsito. Mas há situações em que a velocidade máxima é 50, mas eu devo ir a 30. Portanto, isto é a primeira parte para vocês perceberem que vão ter que fazer esse trabalho. Ou seja, não é, ok, vamos dar uma aula de condução ou vamos estar em exame e vamos sempre à mesma velocidade. Não. Dependendo do ambiente rodoviário, e não sei se vocês recordam, não sei, têm que se recordar dos 4 elementos principais da circulação rodoviária: homem, veículo, via e meio ambiente. Nós falamos logo aí no meio ambiente. Ele está em alteração. Ele altera rapidamente. Não é? Tanto nós podemos estar, por exemplo, bom tempo, como pode começar a chover. E a nossa condução já tem que ser diferente. Tanto está pouco trânsito, como pode estar muito trânsito. Ok? Como pode, de repente, apanharmos 5 passadeiras e não ter nenhum peão, como podemos apanhar uma e ter um peão. E nessa, se calhar, já vamos ter que parar e ceder a passagem. Percebem? Portanto, vocês têm mesmo que fazerem esta recolha de informação. Ok? Pronto. Depois, esta parte aqui da matéria é nós tentarmos... ok, o que eu vos vou explicar é características da condução urbana, características da condução não urbana, características da condução em autoestrada, certo? Para vos preparar ainda melhor, obviamente, para vocês perceberem que tipo de perigos, que tipo de situações é que vos pode acontecer
nestes diferentes locais. E depois, na situação de com chuva ou sem chuva, ou seja, com a parte das condições ambientais adversas. Ok? Portanto, a condução urbana, e urbana vocês têm que assimilar a dentro de uma localidade, certo? É um tipo de condução muito mais exigente com o condutor. Exigente porquê? Porque há uma enorme variedade de outros utentes. Quer outros condutores, quer peões, depois quer sinalização, quer situações de trânsito, o para-arranca, que até dá o cansaço psicológico, nós queremos chegar cedo ao trabalho e filas, parece que apanhamos os vermelhos todos. Ok? Portanto, condução urbana, trânsito intenso, muito frequentes congestionamentos, grande variedade de utentes, em especial a situação dos peões, certo? Muitas vezes tem várias vias de trânsito no mesmo sentido, e depois aquela via dá para a rua A, aquela via dá para a rua B e aquela via dá para a rua C. A gente às vezes, não conhecendo, temos que andar a procurar e temos que andar muitas vezes a mudar de via de trânsito, porque estamos ali meio perdidos, certo? Portanto, existe sempre esta possibilidade também de nós conhecermos e apanharmos um condutor que não conhece, certo? E uma grande variedade de sinais de trânsito. É um tipo de condução que exige muito mais atenção, exige muito mais concentração, ok? Exige muito mais uma correta recolha da informação. É um tipo, a condução urbana é um tipo de condução que nos transmite fadiga, cansaço, quer físico, quer psicológico. Para, arranca, quero chegar cedo ao trabalho, como eu referi há bocadinho, e simplesmente aí parece que apanho os vermelhos todos e tal, aí agora este não sai da frente, certo? Ok? Portanto, é um tipo de condução mais estressante. Quer dizer, então, que o condutor tem que moderar especialmente a sua velocidade, estar mais atento, estar mais concentrado, ok? E sempre atento, porque os índices críticos, ok? Aparecem muito mais frequentemente, ok? Somos muito mais postos à prova. Vamos mais devagar. A distância de segurança é menor, porque normalmente nós andamos sempre muito perto, também a velocidade é menor, andamos sempre muito perto do veículo que vai à nossa frente, ok? E normalmente acontecem mais acidentes, ou seja, dentro de uma localidade existe um maior número de acidentes. É claro que dentro de uma localidade, não quero dizer que não exista acidentes com mortes, etc., porque infelizmente também existem, mas a probabilidade de vocês, ou seja, do acidente ser grave é menor. Portanto, existem um maior número de acidentes dentro de uma localidade, mas como regra geral a velocidade é menor, as consequências desse mesmo acidente são menores. No caso de não urbano ou fora de uma localidade, okay? Os acidentes são em menor número, mas, de regra geral, de maior gravidade. Ok? Condução em estrada, então, ou seja, não urbana, fora da localidade, velocidades mais elevadas, ok? Lá está, acidentes menos numerosos, mas mais graves, ok? Como é um tipo de percurso, muitas vezes sem muitos índices críticos, sem muita sinalização, muitas vezes não há veículos, certo? A circular, ou seja, basicamente muitas vezes vamos ali sozinhos, certo? É um tipo de condução muito mais monótona, é um tipo de condução que o condutor vai mais descontraído e de repente aparece-lhe um obstáculo e o condutor não está preparado para reagir. Porquê? Porque vai ali muito mais, okay, deixando andar e tal, um bocadinho do rádio, okay? O barulho do carro normalmente, por exemplo, a situação da autoestrada, o barulho do carro é sempre o mesmo. Poucas curvas sinuosas, certo? Poucos utentes, etc. Então é uma condução, um tipo de condução mais monótona, ou seja, um tipo de condução que nos transmite mais sonolência. E daí eles dizerem que nós não devemos conduzir por um tempo superior a 2 horas. Ou seja, basicamente, se tivermos que fazer uma viagem longa, e normalmente utilizamos a condução não urbana ou condução em autoestrada, eles dizem que nós não devemos de circular
por um tempo superior a 2 horas. Ou seja, ao final de 2 horas devemos descansar, esticar as perninhas, esticar os músculos, certo? Ver, por exemplo, aproveitar para ver o veículo, não é? Se está tudo bem com o veículo, por exemplo, os pneus, os pneumáticos, a pressão, etc. Por exemplo, ok? Muito bem. Há uma menor atenção por parte do condutor, ok? Portanto, façam já esta diferenciação muito importante em termos teóricos, que é condução urbana, fadiga, condução não urbana, sonolência, derivado da monotonia, ok? Fadiga, cansaço, urbano, não urbano, sonolência, monotonia na condução, ok? Como é que nós então devemos circular quando circulamos na condução não urbana? Como a velocidade é maior, devemos aumentar a distância de segurança, manter sempre uma vigilância suficiente, ok? Portanto, tentarmos não nos deixarmos levar pelo ambiente rodoviário ser com menor índices críticos e irmos menos descontraídos, não, tentar sempre irmos o mais concentrados possível, ok? Depois reparem, às vezes temos uma reta enorme e depois temos uma curva perigosa, temos uma lomba. Portanto, começarmos a perceber desses locais para nos prepararmos para uma curva de visibilidade reduzida, certo? Para uma lomba e para os perigos que possam advir daí, ok? Pronto. Já falei também na situação de não conduzir por mais de 2 horas, ok? Também já falei nisto, ok? Portanto, e redobrarmos sempre a nossa atenção, ok? Em relação à condução em autoestrada, juntando à parte da monotonia, juntamos ainda velocidades mais elevadas ainda. Ok? Portanto, lá está aquela situação que eu falei. Muitas vezes, como podemos ir até aos 120, certo? Não temos veículos à nossa frente, não temos nada que nos condicione em termos de velocidade, e uma pessoa lá vai e depois curvas perigosas normalmente não existem. Ok? E é esta situação, e por isso é que no caso da autoestrada até existem as guias sonoras, muitas vezes, que é para nos acordar, entre aspas. É claro que nós, quando nos sintamos cansados, devemos, lá está, imobilizar o veículo e descansar um pouco, inclusive, ok? Mas existe nesse tipo de situações porque existe esta probabilidade, ou maior probabilidade, de uma pessoa a tal monotonia de nos deixarmos, né, adormecer, digamos, ok? Portanto, condução em autoestrada caracteriza-se por uma condução a velocidades elevadas, pouca quantidade de estímulos, portanto não tem nada ali que nos chame muitas vezes a atenção, ok? Que pode provocar a tal monotonia, a tal sonolência, ok? Levando, obviamente, à diminuição da nossa atenção ou da vigilância, ou seja, vamos ali mais. Portanto, é indispensável, mais do que em qualquer outra via, é indispensável nós fazermos as tais paragens, ok? Não devemos então conduzir por um período superior a deixa eu pôr aqui mais um bocadinho de tempo. Superior a 2 horas. Ok? Pronto. Depois, já temos aqui, já tinha entretanto iniciado, que eu não parei o vídeo, a parte da condução com condições ambientais adversas. Deixa-me só pôr aqui. Ok. Muito bem. Pronto. Em relação a esta situação da condução com condições ambientais adversas, independentemente das diferentes condições, ou seja chuva, seja neve, seja nevoeiro, seja vento, todas elas vão ter algo em comum, que é a adaptação da nossa velocidade, a adaptação da nossa condução. Ou seja, todas este tipo de condições atmosféricas adversas vão implicar por parte do condutor uma moderação da velocidade. Ok? O aumentar da distância de segurança, okay? Circular sempre o mais longe possível do veículo que vai à nossa frente, lá está, o aumentar da distância de segurança, ok? Porque temos que perceber que, independentemente das tais condições, é sempre útil nós estarmos preparados para evitarmos o acidente. E que são condições diferentes das condições normais, ou seja, conduzirmos com tempo bom. Ok? Pronto, isto é, obviamente, a primeira parte e algo óbvio. Depois, todas estas condições ambientais adversas que provocam
que afetam a nossa visibilidade perante os outros, ou seja, os outros não nos conseguem ver a nós, ou seja, prejudiquem a visibilidade, tipo a situação da chuva, a situação do nevoeiro, a situação da queda de neve, essas condições vão também obrigar o condutor a circular, mesmo sendo durante o dia, a circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Também não é novidade, que já tínhamos falado nisso. Ok? Portanto, não se esqueçam. Por exemplo, estes últimos dias tem chovido, os alunos que têm ido a exame prático têm ligado as luzes de cruzamento, porque se não o fizessem, reprovavam. Não é? Porque não podemos circular, não é? Quando existem este tipo de condições ambientais adversas que prejudiquem a visibilidade, e neste caso não é para nós vermos, mas sim para sermos vistos, é uma contornação grave se nós não o fizermos. Portanto, em exame de condução ou no vosso dia-a-dia com carta, a polícia pode fazer paragem e pode multar por vocês não circularem com as luzes médias acesas quando existem, então, condições ambientais adversas. E ficam logo com uma grave, por exemplo. Ok? Depois, e aqui podemos individualizar um bocadinho cada uma delas. Ok? E podemos falar, por exemplo, no nevoeiro. O que é que o nevoeiro faz? Reduz a visibilidade, reduz a aderência, porque a via fica na mesma molhada. Ok? Portanto, lá está. É necessário a utilização das luzes médias, é necessário aumentarmos a distância de segurança. Muitas vezes, se for realmente intenso, temos que nos guiar pela guia, porque não conseguimos ver. Ok? Então vamos nos guiando pela guia, pelo limite direito da faixa de rodagem. Ok? Portanto, é essencial a moderação da velocidade, o aumentar da distância de segurança, certo? E perceber que também não só fica a visibilidade reduzida, mas também a aderência reduzida. Ok? Chuva. Reduz a visibilidade, reduz a aderência. Ok? A chuva não lava a estrada, a chuva não lava a via. A chuva traz muitas vezes e arrasta para a via o quê? E faz mistura com o quê? Com combustíveis, com óleos dos veículos, com outro tipo de substâncias, certo? E que isso, obviamente, só por si só, a água já é uma grande condicionante. Imaginem com combustível ou com óleo dos veículos, libertado pelos veículos. Ok? Se realmente for muito intensa a chuva, não se esqueçam de ligarem as luzes, não é? Luz de cruzamento. Já agora, em relação às luzes no nevoeiro, para além das luzes médias, não se esqueçam da utilização da luz no nevoeiro. Portanto, é a única situação em que nós podemos utilizar as luzes no nevoeiro, é quando existe nevoeiro. Certo? Ok? E quando a chuva é intensa, muito intensa, e que provoca aquele spray também, e que também prejudica mesmo a visibilidade, também é permitida a utilização da luz de nevoeiro. Ok? Pronto. Não se esqueçam da situação, no caso da chuva e das poças de água, a situação da aquaplanagem, que é nós, por melhor que sejam os nossos pneus, ok? Por melhor que sejam os nossos pneus, podem ser novinhos, aqueles rasgos que têm, que é, esses rasgos são utilizados para escoar, eu vou parar aqui um bocadinho que já está na neve, para escoar a água, não é? Pode não ser suficiente, certo? E quando nessas poças de água, se nós efetuarmos uma travagem brusca, né, numa dessas situações de lençóis de água, o carro começa a perder aderência e parece que estamos com um ski, não é? Então isso chama-se aquaplanagem, aquaplaning, perda de aderência dos pneus por excesso de água no pavimento. Ok? Portanto, lá está, neste tipo de condições que provocam falta de aderência, nada de fazerem travagens bruscas, nada de andarem a virar o volante para um lado e para o outro, ou a importância de adequarem a velocidade ao fazerem uma curva, ok? Perceberem o comportamento do vosso veículo, atenção às condições dos vossos pneumáticos, ok? Pronto. Depois, em relação à neve e ao gelo, obviamente vão também prejudicar a visibilidade se realmente estiver a nevar, a aderência, sem dúvida, ok? Atenção à situação do gelo. O gelo muitas vezes é perigoso porque, entre aspas, é invisível, ou mais invisível, ou menos visível, desculpem, que é, muitas vezes há locais, não é? Que não dá o sol, certo? E que fica lá aquilo vidrado.
E vocês nem imaginam. Vocês até está tudo bem, está solzinho e tal, e vão na via e de repente passam num sítio mais encoberto e houve formação de geada ou formação de gelo durante a noite e vocês perdem. Normalmente são locais sinalizados, ok? Mas nem sempre tem sinalização. Portanto, atenção com esta situação, com este inimigo, entre aspas, invisível, quase, não é? Porque muitas vezes não é detectado, ok? Vocês não estão a contar que exista gelo, ok? Pronto. Reduzida a visibilidade, portanto, a utilização como na chuva, a situação do uso de limpa-parabrisas, né? No caso disto, a utilização das correntes de neve muitas vezes é recomendada, outras vezes é mesmo obrigatório utilizarmos as correntes de neve, que vão-nos, obviamente, ajudar a ter alguma aderência, ok? Pronto. Prejudicando a visibilidade, lá está, não se esqueçam a utilização das luzes médias, também, ok? Pronto. Acho que é o essencial. Saberem que são tipo de condições que a nossa distância de travagem será muito maior, como nós também já falamos várias vezes. Em relação ao vento, muito importante, normalmente não é uma das que nos prejudicam em termos de visibilidade, mas obviamente podem afetar, e se for realmente forte, afeta a trajetória do nosso veículo. Sendo lateral, obviamente vocês vão notar sempre uma força extra no volante e vocês têm sempre que simplesmente contrariar, entre aspas, essa força, não é? Virando sempre o volante para o lado de onde incide o vento. Ou seja, se o vento vier da direita para a esquerda, vocês têm que virar o volante para a direita. Vocês têm que virar sempre para o lado onde incide o vento. Ok? De onde ele vem. Se ele vem da direita para a esquerda, vocês viram para a direita. Se ele vem da esquerda para a direita, vocês viram para a esquerda. Ok? Certo? Se ele incide da direita para a esquerda, vocês viram para a direita. Se ele incide da esquerda para a direita, vocês viram para a esquerda. Portanto, vocês têm que virar para onde ou de onde o vento vem. Se ele vem da direita, vocês viram para a direita. Se ele vem da esquerda, vocês viram para a esquerda. Ok? E notarem sempre que vai haver aí. Sendo frontal, é claro que já agora, e aproveitando que está aqui o motociclo à nossa frente, já falámos ontem, é um veículo muito mais sujeito a qualquer condição ambiental adversa, desde a chuva, nevoeiro, neve, vento. Obviamente é um tipo de veículo mais instável, não é? Porque já por si só já é instável, com estas condições atmosféricas pior aí. Portanto, em relação àquilo que eu estava a dizer, o vento também pode ser frontal. E se o vento for frontal, para além de essa tal falta de tal instabilidade que possa provocar no nosso veículo, nós, para contrariarmos essa mesma força do vento, o que é que nós temos que fazer no veículo? Se nós vamos no passeio, peão, e vem o vento de frente, o que é que nós temos que fazer ao enfrentarmos o vento? Que é para poupar um bocadinho a voz. Falem vocês agora. Perceberam a minha pergunta? Nós vamos num passeio. Vem o vento de frente. O que é que nós temos que fazer para contrariar o vento? Fazermos o quê? Nós. Estou à espera. Tenho até às 8 horas, por isso, estejam à vontade. Olha, no Facebook já tenho para aí 20 comentários. Não percebo como é que vocês não respondem. Como é que é? Olha, fugiram todos. Vou-me embora. Posso terminar a aula? Vou-me virar só para o YouTube, então. Agora. Ou não perceberam a minha pergunta? Em relação ao vento. O que é que nós temos que fazer para contrariar a força do vento? No caso, nós, peões, num passeio, fazer mais? Mais quê? Joana. Marta. Júlio. Ana. Isto é uma coisa tão óbvia.
Ah, é? Então bem vento de frente. Certo? Vem um vento de frente. Vocês estão no passeio a circular. Vem um vento de frente. O que é que vocês precisam? Está vento e não está vento. Imaginem-se, com vento e sem vento de frente. O que é que vocês têm que fazer numa situação e noutra não têm que fazer? Ou não têm que fazer tanto? Ou têm que fazer mais numa do que noutra situação? Mais força, exatamente, para contrariarmos a força do vento, certo? Então, imaginem-se dentro de um veículo e nós estamos a conduzir com vento frontal e sem vento frontal. O que é que nós temos que fazer no veículo de diferente? Temos que dar o quê? Mais que é? Exatamente, mais aceleração. Não é aumentarmos a velocidade. Nós, para conseguirmos que o carro ande, nós temos que acelerar mais, dar mais aceleração para contrariar essa força que vem em sentido contrário. E ao darmos mais aceleração, o que é que nós estamos a consumir? Está caro. O que é que está caro? Isto sai. Mas é que sai. É uma coisa... Exatamente, é uma coisa tão óbvia. O vento frontal provoca aumento do consumo de combustível. Porque vocês... Não é dar velocidade. Vocês vão ter que dar mais força. Vão ter que dar mais aceleração ao veículo. Para o veículo conseguir andar. Então vão consumir mais combustível. Existe um maior consumo de combustível. Exatamente. Não se esqueçam também que em relação à situação do vento, o vento muitas vezes o que é que provoca? Queda de árvores, os caixotes de lixo vêm para o meio da rua, certo? Canos de árvores, folhas e tudo isso no chão também vai provocar o quê? Falta de aderência dos pneus. Portanto, o vento muitas vezes traz-nos estas condicionantes, que é, traz-nos coisas indesejáveis para a via pública, inclusive a queda de árvores, que ou caem em cima do veículo ou ficam atravessadas à nossa frente. A gente faz uma curva e tem uma árvore atravessada. Ok? Certo? Muito bem. Condução noturna. Obviamente, há uma redução significativa de quê? Da visão periférica. Ok? Portanto, há uma menor visibilidade do nosso meio envolvente. Qualquer tipo de índice crítico, qualquer situação que nos apareça, muitas vezes a gente só se consegue aperceber da mesma em cima. E depois há sempre esta situação das luzes, que é, ok, nós estamos com as nossas luzes, nós até temos umas luzes eficientes, mas só conseguimos ver aquilo que as nossas luzes nos permitem ver. E depois existem as luzes dos outros veículos, que mesmo que eles venham em médios, que não venham a provocar encandeamento com os máximos, nós momentaneamente não deixamos de ter uma luz que nos incide nos olhos e que naquele momento pode nos prejudicar a visibilidade. Ou não é pode, vai nos provocar a visibilidade. E é necessário, quando esse veículo passa, nós recuperarmos rapidamente a visibilidade. Ok? Portanto, vai haver uma muito maior dificuldade em identificar objetos, obstáculos. Depois podemos também encontrar, infelizmente, outros veículos que até não tenham um sistema de iluminação a funcionar corretamente. Ou seja, podemos encontrar certas situações em que esses veículos, esses utentes da via pública, nomeadamente até peões, não estejam bem sinalizados, ou seja, sejam poucos iluminados. Ok? É muito mais difícil para nós, durante a noite, avaliarmos velocidades que os outros veículos vêm, muito mais dificuldade em avaliarmos a distância a que um determinado veículo vem até chegar a nós, ok? A situação, como eu já falei, da probabilidade de podermos ser encandeados por outros condutores, ok? Regra geral, como é a altura do dia que descansamos, há um maior risco de adormecermos. Ok? E depois, muitas vezes, como não existe, não temos consciência, não existe outro tipo de veículos em circulação, muitas vezes
regra geral, abusamos mais um bocadinho da velocidade durante a noite. Que não devia de ser o contrário, não é? Mas normalmente há uma maior tendência para praticarmos velocidades mais elevadas devido à ausência normalmente de outro tipo de trânsito ou de tráfego. Ok? Ok? Portanto, vamos adaptar a nossa velocidade, aumentar a distância de segurança, antecipar mais do que o normal as manobras, portanto, anteciparmos o assinalar, não é? A situação do indicador de mudança de direção, portanto, mais cedo, ok? Prestar especial atenção quando estamos perante peões, velocípedes, veículos de tração animais, porque são o tipo de veículos que são menos visíveis. Ou seja, se durante o dia já são menos visíveis, imaginem à noite. Ok? E depois, no caso dos veículos de tração animal e no caso dos velocípedes, a reduzida velocidade é que eles circulam. Ok? Isso, obviamente, torna ainda mais difícil a visibilidade deles. Ok? Muito bem. Depois, e para terminarmos, a situação do encandeamento. Okay? O encandeamento que pode ser provocado, já agora, e relembrando o que eu disse há bocado, o encandeamento é perda momentânea da visão quando somos iluminados por uma luz forte, sendo que essa luz forte pode ser provocada pelas luzes de um outro veículo, ok? Como a situação do sol. Okay? Em ambas as situações, certo? Em ambas as situações é importante nós reduzirmos a nossa velocidade, aproximarmos o mais possível da direita e, obviamente, utilizarmos sempre, ou seja, observarmos sempre a guia. Portanto, vai ser sempre, lá está, a nossa guia. Okay? Que é aquela linha branca que vocês estão a ver ali do lado direito. Okay? Portanto, reduzirmos a nossa velocidade, aproximarmos o mais possível da direita. Okay? No caso de ser os máximos do outro veículo, não respondam, não é? Ok, vamos dar os máximos também. Não. Okay? Lembrem-se que o encandeamento é uma contornação muito grave. Okay? Por isso é que existe a obrigatoriedade de, a menos de 100 metros de um obstáculo, nós passarmos de máximos para médios. Ok? Certo? Em relação a isto, dúvidas? Ok? No caso do sol, já sabem que a probabilidade disso acontecer é mais no amanhecer e no anoitecer, quando o sol está mais baixo. Ok? Já agora, não se esqueçam que existe sempre aquela pala que não resolve totalmente, mas muitas vezes ajuda. Aquela pala do sol. E agora já há veículos que têm tipo um vidro à frente, por cima do volante, que também já é para esse sentido. Ok? Para não haver... não levarem mesmo com o sol direto na cara. Dúvidas? Como viram, a aula era extensa, um bocadinho. Se reparem, se nós não tivéssemos adiantado ontem. E preparem-se para a aula de quinta-feira, porque é super, hiper, mega complexa. Portanto, preparem-se, que é das aulas mais difíceis. É por ser a última. Ok? Portanto, preparem-se mesmo, que é uma aula com muita, mas mesmo muita informação. Ok? Vou só dar a segunda palavra-chave, que é o número 81. Despedir-me dos formandos e despedir-me de todos os alunos que nos acompanharam através de alunos, neste caso, convidados, ok? Que nos acompanharam através das redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí. Okay? E até uma próxima, esperamos nós. Então estejam sempre atentos, que nós fazemos várias vezes transmissões em direto, ok? E pronto. E a vocês formandos, não se esqueçam de agora praticarem e fazerem uns testezinhos e fazerem a avaliação. E começarem agora já a começar a fazer testes gerais, ok? E a começar a pensar e rever aulas, se sentirem mais dificuldades, elas continuam lá para vocês poderem rever a aula.
Portanto, revejam a aula sempre que for necessário. Ok? Muito boa tarde a todos. Qualquer dúvida, ainda fica aqui mais sempre 5 minutos. Ok? Se não for mais, até quinta.